Oi, gente, estão ouvindo? Ó, sininhos dos caneiros. Muito bonitinho. Para lá eu não posso ir, mas dá para ouvir, né, gente? Já que hoje falta o trem, estamos tendo outras coisas aqui, gente. Pois é, a Itália, sempre bom para mostrar como um governo não deveria agir. A Itália, que nem a França, que nem tantos outros países, Canadá, Austrália, etc., são um mau exemplo como agir nessa atual fase no qual a gente se encontra. Mas antes de falar sobre isso, gente, eu gostaria de mostrar para vocês essa cerca aqui. Porque nós temos um pequeno problema com o lobo. O lobo atualmente é protegido aqui na Alemanha. Ele não pode não pode atirar nele por causa de trazer ele de volta, etc. E nós temos os colonos no norte da Alemanha tem bastante problemas com o lobo, porque o número de lobos vem aumentando. E até há pouco tempo atrás, aqui na Bavária ainda não tinha, mas agora também já tem. E os colonos estão protestando com essa cerca aqui, chamando a atenção da população. O que significa, se eles precisam cuidar do gado, dos carneiros, das cabras, precisam proteger contra o lobo. É assim, o governo paga se você tiver animais atingidos, certo? Você tem que comprovar que são atingidos, tem que fazer foto e tal, talvez até chamar um veterinário e tal. Aí você consegue tirar uma certa quantia do governo. Mas ele também exige ao governo que você vai cercando o campo com uma cerca de tal tamanho aqui, protegido dessa forma. Custa muito dinheiro, em parte o governo apoia isso, mas custa muito dinheiro, custa muito matéria-prima, né? E faz com que a natureza não é mais a mesma para nós aqui. Cercado aqui, do lado de cá, cercado aqui, certo? Então a gente não tem mais a liberdade acostumada de talvez ir no campo, dar uma olhada, não, tudo cercado. E por isso os colonos fazem um protesto. Eles também têm colocado aqui algumas fotos de animais que sofreram com essas cercas e também ao mesmo tempo eles dizem que uma cerca desse tamanho não é um obstáculo para o lobo. Gente, e agora nós vamos para a Itália. Eu acho muito complicado a situação dos colonos e não gostaria que daqui para frente os campos aqui na Bavária, em outros cantos, aqui na Bavária, eles falaram de 122 mil quilômetros de cerca que nós vamos ter. Né? E aí vai ser tudo fechado e a gente não tem mais essa liberdade. Muito triste também. Olha, na Itália, vamos lá, os trabalhadores não vacinados enfrentam pesadas multas se aparecerem para o trabalho. Agora você é proibido, se você não for vacinado, não testado, de trabalhar, gente. Né? E ao mesmo tempo, eles querem cobrar de ti para você fazer o teste. Quer dizer, se você quer ir sem um teste, você é multado. Se você quer ir fazendo um teste, você tem que pagar o teste. Complicado, né? O governo italiano emitiu um decreto aplicável tanto ao setor privado quanto ao público, ordenando que as empresas retenham os salários dos trabalhadores que se recusarem a ser vacinado contra o vírus.
Eu sei, agora uns e outros vão falar, Caio, você já falou sobre esse assunto em outro vídeo. Não, mas ainda tem um anexo, gente. Importante. O decreto exige que todos os trabalhadores obtenham o passe verde para a vacinação, levando a pergunta sobre o que acontece com os milhões de italianos que não são vacinados. O governo está tentando evitar possíveis ações legais, dizendo às empresas para não despedirem os não vacinados, mas simplesmente para não pagá-los. Enquanto diz aos funcionários para não comparecerem ao trabalho sob ameaça de multa se o fizerem. Impressionante. Ao invés disso, eles devem ser considerados injustificadamente ausentes e ter seus salários ou vencimentos retidos. Aqueles que trabalham sem carteira de vacinação podem ser multados em até 1.500 euros. Além disso, o governo declarou que não cobrirá o custo dos testes para aqueles que opterem por não ser vacinados. Brincadeira, né? Exige uma coisa das pessoas e quando eles dizem não, então vamos fazer assim, o governo não aceita. Então, cada vez mais incentivando, né? Incentivando, não obrigando, incentivando. Isso é um novo incentivo dos nossos governos, incentivando as pessoas a se vacinar. Talvez vocês perceberam, aqui já tem muitos turistas chegando. São agora 9h30 da manhã. E aqui eu vou mostrar muita coisa bonita para vocês. E apenas fiquem observando no meio das informações, curtem tanto as notícias, curtir as notícias, como também a imagem aqui, né? Mesmo aqueles que contraíram o vírus, se recuperaram dele e desenvolveram anticorpos, ainda terão que receber pelo menos uma dose da vacina. Você quer mais? Presumivelmente, apenas para mostrar que estão cumprindo. É um absurdo, gente. Olha só o restaurante ali, bonito, né, gente? Aliás, tudo é bonito. Mas são os líderes que tentam destruir tudo, né? Minha opinião, né, gente? Não esquecem disso, minha opinião. Eu sei que, por enquanto, eu tenho ainda a liberdade de falar abertamente aqui, mas, vocês sabem, abertamente, isso não quer dizer que daqui a um tempo, essas coisas que eu falo aqui abertamente para vocês, daqui a pouco não são usadas contra mim no futuro, né? Se a gente chega a uma pontuação, se você é conforme ao governo ou não, o Caio vai cair logo fora, porque eles vão dizer, olha, você fez 2, 3 mil vídeos ali e você sempre no meio disso falou mal do governo, questionou, etc. Você não tem mais direito a nada. Isso tudo é possível. Mas mesmo assim, gente, como nós aqui, nós somos a resistência, eu, no meu caso, tentando resistir e mostrando a resistência minha, fazendo para mim, esse importante trabalho. Muitos para vocês também, tem muitos escuto que é tão importante saber o que é que vem acontecendo aqui e que curtem os vídeos da gente. O número também mostra que muita gente está interessada. Ontem, 217 mil inscritos. Muito obrigado, nesse momento, a todos vocês. Vou repetir aqui, mesmo aqueles que contraíram o vírus, se recuperaram dele e desenvolveram anticorpos, ainda terão que receber pelo menos uma dose. Vocês já ouviram isso? Uma dose, presumivelmente apenas para mostrar que estão cumprindo o dever. Provavelmente, né? Para simplesmente ser conforme com o desejado. Absurdo, gente, absurdo. A Itália estendeu seu programa de passaporte de vacinação às escolas e universidades em 1º de setembro. As escolas e universidades. Foi dito aos professores que eles enfrentariam demissões
se não fossem vacinados e que os alunos deveriam ser vacinados para poder participar das aulas. Mas é só, gente, lembrando, sempre bom lembrar, né, nesses vídeos, aquele que de repente, sei lá, está assistindo só agora, né, porque pode também acontecer que no meio desse tem pessoas entrando. Sempre lembrando que isso é tudo um incentivo, tá, para a gente pensar um pouco e resolver se picar. Isso não é uma obrigação, né? Lembrando, né? Vou repetir, gente. Engole essa. Foi dito aos professores que eles enfrentariam demissão se não fossem vacinados. E que os alunos deveriam ser vacinados para poder participar das aulas. Os não vacinados também foram proibidos de utilizar o transporte público de longa distância. O que significa que feriados, viagens de trabalho e visitas a parentes se tornarão impossíveis para muitos. Impediram os não picados a utilizar o transporte público de longa distância. Gente, se isso não lembra do século passado, o que a Europa sofreu, se isso não lembra, gente, então também não sei mais o que dizer. Se alguém ainda diz que isso tudo tem que ser, por favor, pega uns dados, se informam melhor. E tem ainda gente... Du meine Güte, gente. Pois é. Olha, apresentando isso tudo para vocês, isso me custa muito, muitas vezes. Me custa muito sei lá, de não aparecer triste, de ainda ter um ânimo alto, de rir no meio disso, em vez de chorar, de talvez ainda levar vocês para dar uma risada e dizer, o Caio todo tem razão, meu Deus, que loucura, mas o jeito dele me levou a rir, as imagens me levam assim para um outro canto. Eu sei que existe ainda um outro mundo, né? E isso que eu sempre digo para vocês, gente. Existem outros países que agem de outra forma. A Alemanha aqui é a Alemanha, mas nós temos fronteiras com muitos países. E muitos, ainda bem, muitos não, uns e outros, agem de outra forma. Croácia, Hungria, Bósnia e, agora no momento, não sei, mas agem de outra forma, gente. Então tem países. Então para mim sempre digo para minha família, em qualquer coisa no momento, pode ser de uma hora para outra que a gente arruma as malas e vai. Tenta. E é isso aí, gente. Pois é. E vamos lá. Uma carteira de vacinação é obrigatória em museu, teatro, salas de esporte e dentro de bares e restaurantes. E empresas que não cumpram, com muitas de vários milhares que não cumpram. Então, empresas que não que não controlam, eles podem sofrer multas de milhares de euros. Passaporte Verde na Itália também rastreia escutam só, gente, rastreia a localização de uma pessoa. Enfatizando ainda mais que se trata de um cartão de identidade digital. Então, quer dizer, com esse cartão, eles até podem observar você para onde vais, de onde vens. Muito parabéns para todos esses governos fantásticos que nós temos aqui no mundo, na Europa, que cuidam tão bem da gente, que eles querem o nosso bem, gente. Pois é, loucuras aqui da Europa, boa parte do mundo, né? E eu vou me mandar, né, gente? Eu vou me mandar no sentido, eu vou agora apagar esse vídeo. Vou terminar. Chega para mim. Chega. Já trouxe essas informações todas para vocês. Se vocês que assistem esse vídeo até o final ainda acham, ou ainda não perceberam,
para onde nós estamos indo e ainda conseguem defender essas atitudes. Então, gente, por favor, defendem. E eu não quero convencer vocês, eu só quero levar vocês a pensar, né? Mas isso até para muitas pessoas fica difícil. Mas eu sei que uns e outros eu consigo levar a pensar. Isso eu leio nos comentários. Eu leio também os agradecimentos de vocês. Muitos agradecimentos pelo nosso trabalho, pelo esforço. Muitos veem que esses vídeos fazem muito trabalho, muitas informações trazidas para vocês, muitas horas de trabalho, muito tempo de nossas vidas que a gente gasta, lembrando que a gente só vive uma vez na vida, que a gente gasta para tentar trazer informações para vocês. Fico muito contente quando tem gente que observa isso, que vê isso tudo que tem atrás desse papo que a gente bate aqui e tem uma noção disso tudo. Gente, um ótimo final de semana e a gente, se vocês tiverem vontade, enfim, ficam ligados no canal e para não perder nada, gente, faz o seguinte, vai lá embaixo, toca no sininho, inscreva-se, controla se você ainda estiver inscrito no canal. Sempre bom dar uma olhada nisso. E, gente, um grande abraço aqui do Caio. Até mais.